Olá, pessoal! Fala sério, quem é que não se empolga com os desastres cósmicos? A gente aqui simplesmente adora contar essas histórias incríveis para vocês. Já falamos sobre colisões entre planetas, estrelas, buracos negros ou até galáxias inteiras. Mas e se as maiores estruturas do universo observável colidissem umas com as outras? Não estamos falando só de ilhas de estrelas, mas de estruturas tão colossais que agrupam até superaglomerados de galáxias. Que tipo de impacto isso teria no universo inteiro? E por que será que esse choque cósmico pode ser chamado de o desastre mais lento de todos os tempos? Esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. E agora a gente vai explicar tudo isso em detalhes para você. Então, relaxa e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Os adversários em campo. Um dia Einstein afirmou que não existiria nenhuma estrutura maior do que um superaglomerado de galáxias ligada pela força da gravidade. Essa ideia foi passada adiante por gerações inteiras de cientistas e acabou dando origem até um conceito chamado o fim da grandeza, End of Greatness. Mas a descoberta da chamada Muralha de Sloan, no início dos anos 2000, simplesmente despedaçou essa certeza. Trata-se de uma mega construção composta por um número incalculável de galáxias, com uma extensão de mais ou menos 1,5 bilhão de anos-luz. Algo que, segundo os modelos tradicionais do universo, não deveria nem existir. E mesmo assim, ela está lá. Essa descoberta abalou também outra das grandes certezas da astronomia: a ideia de que o universo seria homogêneo e isotrópico. De acordo com essa hipótese, se olhássemos o universo numa escala imensa, tudo deveria ser igual em qualquer direção. Ou seja, qualquer porção de espaço com 100 milhões de anos-luz cúbicos em qualquer ponto do cosmos observável deveria apresentar o mesmo padrão, com ilhas de estrelas flutuando no vazio. Mas parece que nem isso era verdade. Hoje em dia, quase ninguém mais duvida disso. Afinal, já foram descobertas muitas outras muralhas e filamentos, e ficou claro que a Muralha de Sloan está longe de ser um caso isolado. A questão é que o nosso superaglomerado local está na borda de um vazio gigantesco chamado vazio local, o que dificultava a percepção dessas estruturas maiores. Ou seja, a nossa visão do universo, de fato, precisa de alguns ajustes. Parece que a teoria do fim da grandeza está mesmo destinada a ser deixada para trás, como uma ideia ultrapassada. Isso não significa, no entanto, que os conceitos de homogeneidade e isotropia estejam errados. Só precisamos aplicá-los numa escala ainda maior. Porque sim, quando olhamos para o universo observável como um todo, os padrões continuam sendo os mesmos. Mas o que vemos não é exatamente um mar com ilhas de estrelas flutuando. O que temos, na verdade, é algo parecido com um enorme favo de mel. Paredes de matéria cercando imensos vazios, onde a quantidade de matéria é absurdamente menor. Em outras palavras, as maiores estruturas que podem existir no universo são essas muralhas. E a maior de todas elas até agora é a Muralha de Hércules Coroa Boreal, descoberta em 2013. Essa estrutura gigantesca e surpreendentemente plana realmente se parece com uma muralha, com cerca de 10 bilhões de anos-luz de comprimento e mais de 7 bilhões de anos-luz de largura. Só o seu comprimento representa aproximadamente 10% do diâmetro de todo o universo observável. Logo em seguida, no segundo lugar do ranking, temos uma outra mega estrutura conhecida como Grande Grupo de Quasares, ou Huge LQG, Huge Large Quasar Group. Ela foi descoberta em 2012 e até o ano seguinte, quando encontraram a Muralha de Hércules Coroa Boreal, era considerada a maior muralha do universo. Seu comprimento chega a 1.240 megaparsecs, o equivalente a mais ou menos 4 bilhões de anos-luz. Já a largura tem por volta de 2 bilhões de anos-luz e a espessura cerca de 1 bilhão. Essa imensa estrutura está localizada numa região completamente diferente do universo observável, na direção da constelação de Leão. E assim, tirando os cenários hipotéticos como Big Rip ou Big Crash, estão definidos os candidatos ao papel principal no maior desastre possível que pode acontecer no universo, os nossos colossais adversários. Agora só resta uma única pergunta: como exatamente essas estruturas monstruosas poderiam colidir umas com as outras?
o maior desastre e o mais impossível. Antes de mais nada, vamos pensar no que poderia causar uma colisão desse tipo. As galáxias estão sempre colidindo e se fundindo umas com as outras, e isso só acontece porque elas se movem de forma quase independente no espaço. Algumas galáxias orbitam outras como satélites, enquanto outras vagam sozinhas. Já as chamadas muralhas parecem ser estruturas bem mais estáticas. Elas se conectam entre si e formam a base das maiores estruturas do universo. São estáveis, mas ao mesmo tempo apresentam certa maleabilidade. Para mover uma dessas muralhas, seria necessário um impacto tão colossal que abalaria os alicerces do próprio universo observável. É difícil imaginar que algo assim pudesse acontecer dentro do nosso universo, mas se certas teorias sobre o multiverso estiverem corretas, existe a possibilidade de um outro universo se chocar de leve com o nosso, passando de raspão, sem se fundir. E essa colisão sutil poderia gerar um impacto gravitacional no nosso universo, bagunçando sua estrutura e fazendo com que uma dessas muralhas se desequilibrasse e começasse a cair na direção da outra. Esse movimento seria fluido e uniforme, assim como acontece com uma galáxia se deslocando pelo espaço. Ao que tudo indica, essas muralhas também são mantidas coesas pela gravidade e pelos halos de matéria escura que as envolvem, assim como as galáxias menores. É por isso que, mesmo atravessando o universo observável, elas não se desmanchariam pelo caminho. No entanto, durante esse trajeto, a muralha acabaria esmagando qualquer filamento ou superaglomerado menor que tivesse o azar de estar no seu caminho. O nível de destruição seria compatível ao de um tsunami gigante invadindo o litoral depois de um terremoto. Como essas muralhas são imensamente maiores do que qualquer outra estrutura, tudo que estiver pela frente seria engolido, sem esforço, como se fosse sugado. Os superaglomerados seriam despedaçados por forças gravitacionais absurdas, com as galáxias sendo arrancadas uma a uma. Essas galáxias, depois de capturadas, passariam a integrar a muralha invasora, aumentando ainda mais sua massa colossal. Para as estrelas e seus sistemas planetários, porém, isso talvez não causasse tanto impacto direto. Isso porque o espaço entre as estrelas é imenso, e mesmo que outra estrela se aproximasse, não haveria grandes consequências. Mas em alguns sistemas menos sortudos, pode acontecer de eles passarem perto de corpos extremos, como os buracos negros. O pior dos cenários seria se todo um sistema estelar fosse tragado de uma vez por um buraco negro supermassivo de um núcleo galáctico que surgisse de repente por perto. E quando finalmente essas duas muralhas colossais se chocassem, todas as estruturas ao redor já teriam sido completamente destruídas. O que sobraria seriam apenas fragmentos, galáxias ou aglomerados inteiros que, por um milagre, escaparam da destruição ou foram arremessados para longe pela gravidade antes de serem engolidos. Todo o universo observável treme sob o impacto de ondas gravitacionais e violentas explosões de raio-x. Mas o verdadeiro terror ainda está só começando. O primeiro contato acontece entre os halos de matéria escura que envolvem as duas muralhas. Como a matéria escura não pode ser observada diretamente, não veríamos a colisão em si, mas com certeza iríamos detectar ondas gravitacionais tão poderosas que fariam as geradas por fusões de buracos negros ou galáxias parecerem brincadeira de criança. Essas ondas varreriam o espaço, expulsando e destruindo galáxias e aglomerados menores no caminho. As muralhas, por sua vez, se aproximariam uma da outra, deformando-se massivamente. E então chegaria um momento decisivo. O choque direto entre essas imensas folhas de estrelas. A maior e mais massiva delas, a muralha de Hércules Coroa Boreal, rasgaria o rio de LQG com sua gravidade brutal, puxando para si imensos filamentos que se estendem por centenas de milhões ou até bilhões de anos-luz. Cada um desses filamentos carrega inúmeras galáxias, conectadas entre si pela gravidade e ao mesmo tempo puxadas por forças gravitacionais distantes. Um a um, os filamentos se rompem, colidem entre si e acabam sendo sugados para o interior da muralha de Hércules Coroa Boreal. O rio de LQG começaria a girar em torno de sua predadora, e cada volta vai se desfazendo e desmoronando ainda mais. Alguns aglomerados de galáxias são lançados para longe, mas a maioria acaba sendo envolvida pela muralha gigante e, no fim, fundida a ela.
Esse processo inteiro gera ondas gravitacionais tão intensas que sacodem o universo observável de ponta a ponta, apagando os últimos vestígios das antigas estruturas cósmicas. Quando tudo terminar, o universo observável já não terá mais nada do que um dia foi. O que restará será muito provavelmente uma única estrutura gigantesca, uma nova mega-muralha, formada da fusão dessas imensas folhas de estrelas. E todos os outros aglomerados de galáxias que ainda existirem girarão lentamente ao seu redor, sendo aos poucos atraídos e engolidos por ela. Esse processo se estenderá por bilhões de anos, tempo suficiente para que em alguns planetas a vida surja, desapareça e até evolua até formas inteligentes, sem jamais perceber a tragédia colossal e lentíssima que se desenrola ao fundo. Sim, a vida vai continuar existindo. Assim como nas colisões entre galáxias, a fusão entre essas duas muralhas provavelmente não trará risco direto para a maioria das estrelas e sistemas planetários. Mas o nosso universo nunca mais será o mesmo. E com o tempo, até os últimos vestígios de que ele um dia teve uma forma diferente desaparecerão por completo. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o fim. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.